Nós vamos aproveitar e ficar sem máscara aqui, porque não temos ninguém aqui na frente, né? Para facilitar um pouquinho. Então, primeiro, nós queremos cumprimentar a Fabiana Merigo, presidente aqui do Poder Legislativo Municipal, as vereadoras e vereadores aqui presentes, aos vereadores que se elegeram na nova legislatura, que estão aqui presentes, e vereadoras também. Queremos cumprimentar também os demais funcionários públicos dessa Casa Legislativa e as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Cumprimentamos, em especial, o professor Anderson Schuch, que está aqui com a gente e vai dar sequência nos trabalhos. E também queremos aproveitar para, nesse primeiro momento, antes de darmos início, fazer também os agradecimentos, para não ficar lá para o final. Agradecemos, então, a essa casa por ter, por unanimidade, aceitado o requerimento 026/2020, indicado pela vereadora Silvana, para que a gente pudesse estar aqui hoje, apresentando um pouquinho da trajetória da política do idoso. Agradecemos também a disponibilidade do professor Anderson, que fez um trabalho voluntário ao município de Pinhalzinho. Agradecemos às agentes comunitárias de saúde e a Camila, que é a coordenadora da atenção básica, a qual estiveram junto conosco nessa caminhada, na coleta das informações. Em especial, agradecemos também aos estagiários de psicologia que atuam na Secretaria de Assistência Social e aos estagiários do curso de psicologia da UNOESC, que nos auxiliaram também nesse trabalho. Agradecemos ao presidente do Conselho de Pinhalzinho, o senhor Neri Daniel Koch, que, desde o início, sempre esteve caminhando conosco, e a todos os conselheiros que nos acompanham também. Agradecemos ainda aos bolsistas da UNOESC e à professora Lidiane Camilotti, a qual nos auxiliou na diagramação deste trabalho final. E, por fim, agradecemos a gestão do município de Pinhalzinho e a gestão da assistência social por entender que a política do idoso merece uma atenção especial. Agradecemos, por último, a todos os idosos da cidade e do interior do município de Pinhalzinho, pois é para eles que devemos ter um olhar diferenciado. Nós vamos explanar um pouquinho o que aconteceu com a política do idoso no município de Pinhalzinho. E, para isso, nós não podemos esquecer que as gestões passadas deram o pontapé inicial. Então, em 2018, o município de Pinhalzinho passou a ter um acompanhamento por profissional de assistente social, de serviço social na política do idoso de Pinhalzinho, exclusivamente para atender esta área. Em 2018, ainda, todos os municípios passaram a receber da Federação Catarinense, que é a FECAM, a nota técnica 07/2018, a qual orienta os municípios a reorganizar os serviços para o atendimento ao idoso. Pode passar ainda. Então, nós iniciamos, lá no início das atividades, de março de 2018, os avanços que nós tínhamos no âmbito da política municipal no município de Pinhalzinho. Então, nós fomos verificar, conhecer a realidade local, junto à gestão e o andamento geral da política do idoso, em consonância com a legislação que visa o amparo a essa política, que é a Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. Já estava, em 2018, quando a gente chegou, já estava garantido pela gestão passada, em âmbito municipal, a criação do Conselho Municipal do Idoso. Foi o pontapé inicial dessa política. Então, através da Lei 2239, 2239 de 2011, ela foi criada em lei. Nós tínhamos no município de Pinhalzinho também a credencial para estacionamento e as vagas de estacionamento também, que são criadas por lei federal,
através da Resolução 303 do CONTRAN, ela já vinha acontecendo no município de Pinhalzinho desde o ano de 2014. A carteira do idoso, que é um outro direito do idoso, ela é feita através do CAD único e de lei federal. Então, ela já vinha acontecendo no município de Pinhalzinho também. Aí a gente colocou aqui, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o que é a carteira de idoso, para que serve, né? Então, o idoso ele tem gratuidade e descontos no mínimo de 50% no valor das passagens interestaduais, e pela legislação vigente, as empresas são obrigadas a reservar 2 assentos no ônibus convencional para idosos. E o Conselho Municipal do Idoso ele tem o dever de fiscalizar essas instituições, ou seja, conversar de vez em quando lá na rodoviária, ver com quem mantém os ônibus como é que isso está funcionando, né? Então, esse documento ele é destinado a pessoas com 60 anos ou mais e renda de até 2 salários mínimos. Não é para todos os idosos, né? Porque tem a questão do salário. E aí, faltava garantir algumas coisas de relação à política do idoso no município. Então, faltava regulamentar o transporte coletivo urbano, que ele passou a ser regulamentado no ano de 2018, onde foi criada a carteira do idoso, e é desenvolvido pela Autoviação Pinhalense, Pinhalzinho. Então, para 65 anos acima. A lei, o artigo 39 do Estatuto do Idoso, ele prevê 3 incisos. O primeiro é o acesso à gratuidade, né? Então, a pessoa lá faz sua prova de vida através da identidade, bastou mostrar, ele não precisa estar mostrando outro documento. No inciso segundo, os veículos eles têm que ter 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados e com placas de preferencial. O inciso terceiro do artigo 39, entre 60 e 65 anos, fica a critério do legislador local, ou seja, o governo municipal não tem essa obrigatoriedade de ofertar esse transporte coletivo ao idoso de 60 a 65 anos. E no caso, no município de Pinhalzinho, é uma faixa etária bem... como é que eu vou dizer? Temos bastante idosos nessa faixa etária, né? Mas como o artigo 39, no inciso 3º, ele fica a critério da legislação local, então essa parte ainda não está garantida. Depois nós tivemos a criação do Fundo Municipal do Idoso, né, criado, então, através da Lei 2.595, de 2019, aprovada aqui nessa Câmara de Vereadores, a quem a gente agradece muito, e já tivemos, em poucos meses, os primeiros recursos entrados no Fundo do Idoso através de doações de imposto de renda. Em 2018, então, em novembro, buscou-se a parceria para desenvolver um projeto de pesquisa para os idosos. Por que era importante desenvolver esse projeto? Para fazer o levantamento do diagnóstico do idoso. Nós não podemos criar políticas públicas para os idosos sem conhecer a realidade dos idosos. Precisamos saber aonde eles estão, quem eles são, o que eles querem e o que o município pretende, né? Então, nós temos que ouvir quem está na ponta para criar a política pública. Então, através dos aspectos das condições de vida e das demandas relacionadas às políticas públicas de atendimento ao segmento idoso no município de Pinhalzinho, iniciou-se o levantamento. E aí nós tivemos um dificultor, que não foi só em Pinhalzinho, mas em todos os municípios vinculados à FECAM, porque nós tivemos diversas reuniões, diversos encontros, para ver de que forma isso seria feito. E os custos de um levantamento desse, por empresa, ele é muito alto ao município. E aí nós tentamos fazer um diálogo com a UNOESC. E acabamos chegando ao nosso querido professor Anderson, o qual nos auxiliou até o final com o trabalho voluntário, ele e os acadêmicos. Então, é necessário, para propor em âmbito municipal, um serviço caracterizado de atividades continuadas. Eu queria que a Aida voltasse só um pouquinho
Aqui embaixo diz, ó, para se propor políticas de qualidade e romper com ações pontuais. O que são ações pontuais? O que cabe ao município fazer? O que o município faz, mas o que ele não deve fazer? Nós temos a Lei 13.019, agora, que todas as políticas públicas perpassam por essa Lei 13.019, e aí nós temos que propor atividades continuadas diariamente, onde o idoso escolhe o que ele quer fazer, mas as atividades têm que estar disponíveis. Em relação a isso, nós queremos também deixar claro de que há 50 anos os grupos de idosos eles se reúnem por conta própria. Eles têm diretoria, eles têm anuidade. Então, essa atividade deles, ela independe da atividade que o município tem que oferecer. Então, a atividade continuada é a política pública que o município tem que criar. E aquele grupo de idosos, aquela festa, aquela organização deles, não encaixa mais na Lei 13.019 hoje. Então, a gente está tentando fazer esse remanejamento para essa nova política. E há 1 ano e meio nós estamos conversando com todas as diretorias de todos os grupos de idosos. Eles permanecerão, sim, eles fazem sua atividade, mas nós temos que propor para eles coisas novas. A longevidade está aí, e nós temos hoje a política do idoso toda regulamentada com o Poder Executivo Municipal, e ela fica diretamente vinculada ao Executivo, ao prefeito. Não é mais da assistência social, não é mais da saúde. E agora, voltando por outro lado, ela é de todas essas políticas. E cada política tem que botar a sua fatia para fazer atividade com o idoso. Então, de minha parte, seria isso. Eu agradeço e convido agora o professor Anderson para apresentar o diagnóstico para a gente. Obrigada. Uma boa noite a todos e todas. Acho que está ligado aqui. Espero que estejam bem. Agradeço inicialmente pela Marisa intermediar esse processo para que a gente pudesse vir apresentar os dados desse trabalho. Quero dizer para vocês, um trabalho muito sério, extenso, né? Tivemos a oportunidade de apresentar para o Poder Executivo, prefeitos e secretários, e o quão importante é que a gente venha nessa casa legislativa também trazer dados da realidade, principalmente de quem são e do que os idosos no município dizem sobre as políticas públicas, ou seja, quais são as demandas, as sugestões que eles fazem para aprimoramento, qualificação para a política do idoso. Então, com base nisso, que a gente foi construindo esse processo. E, enquanto universidade, o NOESC, a gente cumpre também com o nosso papel de contribuir com a realidade local, e a gente quer que esse trabalho também possa fomentar várias ações, principalmente a qualificação cada vez maior das políticas que são destinadas aos idosos, e, para tanto, a gente, com isso, pode ter dados que nos auxiliem na reorganização e no reordenamento desse trabalho. Então, mais uma vez, agradeço. Vim rápido, estava em aula, então eu quero fazer uma menção breve aos meus alunos que estão assistindo enquanto eu vim aqui apresentar, depois eu retorno para a aula, em especial a Paola, que foi a bolsista desse projeto e que está nessa turma e nos acompanham hoje durante a apresentação. Então, o trabalho foi intitulado Aspectos das Condições de Vida e as Demandas relacionadas às políticas públicas de segmento do idoso no município de Pinhalzinho. Eu vou fazer uma rápida explanação, mas a gente já conta com um relatório final que pode ser disponibilizado e do qual vocês podem aprofundar dados a partir daquilo que também for de interesse. Aida, por favor. Esse estudo, acho que talvez o PowerPoint vai ser mais interessante. Esse estudo, ele teve, se quiseres, pode
passar para o PowerPoint. Ele teve 2 momentos, ou seja, desde 2018, no qual a universidade foi chamada, a gente construiu um processo coletivo com as várias secretarias, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e a gente foi tentando buscar caminhos para construir esses dados de realidade. Então, a gente dividiu particularmente em 2 momentos, sendo o primeiro dele um levantamento para conhecer o perfil da população idosa em relação a questões sociodemográficas e condições de vida. Pode passar, Aida. Nesse sentido, a gente registrou o IBGE de 2018, no qual tinha aproximadamente 19 mil pessoas em Pinhalzinho, e conforme dados das agentes comunitárias de saúde, 2.433 seriam idosos, que representa 12,2% da população. E para conseguir chegar até esses idosos, a gente pactou justamente uma pesquisa que seria realizada em domicílio no município de Pinhalzinho, contando com a ajuda das agentes comunitárias de saúde, que bateram de porta em porta e solicitaram, e junto com os idosos, construíram informações. A aplicação da primeira etapa foi de 2018 a 2019. Tivemos a participação de 1.511 idosos e idosas, o que representa 62,1% do município. Isso mostra a representatividade estatística e também a seriedade do estudo realizado. E aí passo a alguns dados dessa primeira parte de levantamento. Primeiro, caracterizamos quem são esses idosos em relação à idade, quantos homens e mulheres, área rural, urbana, questão racial, religião e também estado civil e escolaridade. Pode passar, Aida. E nesse primeiro tópico eu quero fazer menção à seguinte questão. Houve um percentual maior de idade dos idosos da cidade, em detrimento do meio rural, e isso nos chama a atenção para como é que está sendo o processo de envelhecimento na área rural. A primeira impressão que a gente tem é que na área rural os idosos vivem mais, mas conforme os dados da nossa pesquisa mostrou o contrário disso. Então, o que chama a atenção para o que está acontecendo com os idosos da área rural, né? Só um minuto, Aida, se puderes retornar, né? Outro aspecto que traz muito é a questão de escolarização desses idosos, o que aponta para como a gente tem criado políticas públicas na área da educação envolvidas a esse processo. Como bem disse a Marisa, não é só mais do âmbito da assistência social, a gente tem que pensar uma política intersetorial destinada a essa população. Obrigado, Aida, pode. Em relação aos dados familiares, sociais e econômicos, a gente tentou identificar com quem esses idosos moram, da onde que vem o sustento deles, né? E principalmente dados relacionados à questão de habitação. Se puderes passar. E nesse sentido, né, um aspecto que aparece muito é a questão desses idosos vivendo sozinhos ou com até uma pessoa, o que levanta reflexão sobre a solidão e como que está a questão da rede de suporte familiar e social desse idoso. Quem quiser, a gente aprofunda mais dados estatísticos sobre essa questão dessa dificuldade de suporte relacionada a esse idoso. E, por fim, a gente identifica que aproximadamente 16% desses idosos que responderam o questionário, eles estão em casa alugada ou cedida por algum familiar, o que denota também exemplo de demandas para políticas habitacionais. Outro aspecto do questionário envolve condições de vida e saúde. Nesse aspecto, a gente pediu como o idoso se avaliava, o que trazia satisfação ou não satisfação em relação à qualidade de vida, a partir de indicadores de qualidade de vida que estão aqui em tela, se puder passar, Aida. Outro aspecto relacionado à relação com os serviços de saúde e também com os problemas de saúde. E aí eu já vou, Aida, se puderes, passar às principais observações, né? O quanto a questão da escolaridade e renda familiar impactam na percepção de saúde desses idosos. A gente observou aqui os principais pontos de saúde para idosos do interior da cidade, rural, homens e mulheres. Isso são indicativos que a gente já apontou para a Secretaria Municipal de Saúde para desenvolver ações já direcionadas a esses principais
pontos, né? E uma das questões nesse aspecto da saúde é que a maior parte dos idosos referem problemas psicológicos e de articulações, e quando a gente pergunta sobre a procura do serviço da saúde, eles referem que os serviços que eles menos conseguiram acessar ou que eles não tiveram essa oportunidade são justamente fisioterapia e psicologia, ou seja, os problemas de saúde que eles mais apontam e que talvez os que eles menos conseguem aí procurar suporte. Obrigado. Aida, pode ser. Oi? Lógico? Claro, lógico. O que a gente vai conseguir fazer, Silvana, não tem uma pergunta pelo que talvez eles estejam sozinhos, e até que ponto isso que se caracteriza uma solidão, um abandono. Mas quando a gente vai fazer algumas reflexões, por exemplo, quem leva ele nos serviços de saúde, quem ele procura, com quem ele mora, aí a gente consegue identificar, sim, que muitos desses idosos não têm o suporte quando eles precisam. Então, se quiseres, talvez, Silvana, a gente pode aprofundar para onde que a gente chega nessa reflexão. Outros aspectos são quantas atividades diárias eles desenvolvem, né? Quais eles conseguem fazer sozinho e quais eles não conseguem. Aida, por favor. As atividades mais realizadas e menos realizadas. Os principais obstáculos para realizar atividades. E aí eu destaco, pode passar, Aida, que o pessoal relata que eles fazem muitas atividades aqui no município. Novamente, a questão de gênero e escolaridade impacta no quantas atividades eles desenvolvem. Saber quais atividades eles fazem, o que eles se interessam, ajudam a pensar quais ações ofertar para esses idosos, principalmente pensando quais são os interesses deles, e aqui a gente destaca, para quem quiser ter conhecimento, quais são os interesses desses idosos. Por fim, os recursos sociais e problemas do dia a dia. A maior parte deles refere satisfação em relação aos contextos que eles vivenciam, inclusive a família, mas tem uma parcela ali que vai trazendo elementos de maiores dificuldades em relação à família e à comunidade. Por favor. Dado que eu quero destacar é em relação aos serviços públicos. A gente pede para eles quais são os serviços públicos que eles ocupam, que eles se inserem, e a satisfação ou não satisfação desses serviços públicos. Então, destaco aqui maior satisfação com o posto de saúde, prefeitura, praças e assistência social, todos acima de 90%, e os menores índices, que na verdade não são expressivos, porque são índices considerados, mas os centros esportivos, CAPs, escola, transporte coletivo e Câmara de Vereadores, mas embora 70% é um índice super expressivo e satisfatório para os idosos. Então, nesse sentido, Aida, por favor, também os problemas que afetam o dia a dia desses idosos, né, principalmente a questão de violência, saúde e com filhos e netos, e as menos apontadas, questões de sexualidade, alimentação, entre outros aspectos que afetam o dia a dia. A gente conclui, nesse sentido, que para os idosos do interior e com renda menor e escolaridade, um dos principais problemas envolve a falta de companhia. Do grupo com a questão de renda familiar e escolaridade, o suporte financeiro e sem autonomia para quem tem a questão de renda familiar. Dos serviços públicos, cabe considerar aqui um maior conhecimento desses idosos em relação a alguns espaços, principalmente porque eles não circulam em relação a eles ou não têm conhecimento, como o transporte público e a Câmara de Vereadores, como eles colocam, e outras atividades. Se puderes passar. E, ao final, a gente pediu dessa pesquisa quais sugestões eles teriam. E aqui aparece um quadro de sugestões em relação à saúde e qualidade de vida, como contratar um médico geriatra, alguns serviços e melhora de equipamentos de exame, em questão de lazer e cultura.
transporte. Na questão de estrutura da cidade de serviço, o que aparece de mais expressivo é a criação de uma cidade do idoso, de um local específico, onde que ele possa realizar algumas atividades. Aparece também a questão de programas e incentivos habitacionais, aspectos financeiros, a questão do fortalecimento da assistência social e, nos anseios pessoais e sociais, o desejo de maior atenção, respeito e valorização social e familiar. E aqui tem outros tantos dados que eu acho que eles que são os indicativos do que os idosos sugerem, talvez para que seja pensado no município. Obrigada. E já finalizando, num primeiro momento a gente fez uma análise quantitativa de números em relação à população idosa e, num segundo momento, a gente quis conversar com esses idosos e, portanto, fez grupos focais justamente para entender como eles estão acessando as potencialidades e fragilidades na relação com as políticas públicas. Essa segunda parte, Aida, se puderes, foi a partir de um projeto que foi aprovado pela universidade, passou pelo comitê de ética, e a gente fez 5 grupos focais envolvendo 77 idosos para que a gente dialogasse e conversasse com eles a partir de algumas características, como os grupos de convivência, os líderes dos grupos de convivência, idosos da área rural, frequentadores da assistência social, educação, a partir da universidade da terceira idade, e saúde. Então, foram grupos nessas áreas para que a gente pudesse abarcar a maior diversidade possível para conversar com esses idosos. E, de modo geral, logicamente, pode passar, Aida. De modo geral, vão ter inúmeros dados que poderiam ser discutidos. Eu só vou destacar aquilo que é essencial. Primeiro, qualitativamente, uma questão que entra muito é a ideia de que todos os idosos no município têm as mesmas oportunidades, mas o que acontece é uma falta de interesse desses idosos em participar. E aí, quando a gente vai conhecendo realidades diferentes desses idosos, a gente começa a perceber que talvez não seja só falta de interesse, talvez tenham barreiras aí para diferentes segmentos que impedem eles de participar de algumas ações. Outra questão, a importância de envolvimento e ações na comunidade para o envelhecimento ativo, e eles destacam muito essa questão da participação deles e continuar participando na família, na comunidade, e em outros contextos como políticas públicas, e como a gente também pode escutar essa diversidade de idosos no nosso município. Uma outra categoria que a gente analisou foi as diferenças de condições e experiências no processo de envelhecimento, e essa eu quero destacar mais, que os idosos da assistência social e da área rural trazem muito a questão financeira, de empréstimos, e até mesmo na dificuldade que eles têm em cuidar da saúde. Já os grupos de saúde, de usuários da saúde, o como pensar atividades diversificadas dentro da saúde, porque a questão do envelhecimento também tem particularidades diferentes, em que uns podem e outros já têm uma dificuldade. O conflito entre vizinhos, isso apareceu muito, eu acredito que vocês, indo nas casas agora durante a campanha, sabem que isso é um relato que são feitos justamente no espaço urbano, de como esse contexto também impacta a vida dos idosos. E o grupo da UNIT, que é da educação, que já está no contexto universitário, muitos deles nem se reconhecem como idosos. Então, isso mostra desde aquele que nem se enxerga como idoso, desde aquele idoso que está numa situação de maior vulnerabilidade. E um dos dados que a gente aponta é que o quão difícil é criar políticas públicas únicas para segmentos tão diferentes dentro do mesmo espaço. Sobre a não participação, o porquê não participam dos grupos de convivência, aí vai aparecendo questões, por exemplo, como dificuldade de formar lideranças, aparecem aspectos religiosos, até mesmo raciais, que se atravessam e muitas vezes levam à não participação. E, por fim, a percepção dos atendimentos realizados na saúde. O maior destaque que os idosos fazem é do programa das agentes comunitárias de saúde, porque é elas que batem na porta deles, é elas que levam a informação
da residência deles para a equipe, assim que elas conseguem a consulta. Então, eles destacam muito esse trabalho. A dificuldade das empresas em liberar os filhos para acompanhar os idosos nas consultas. Eu acho que um importante também debate a ser feito com o segmento empresarial e outros aspectos institucionais que muitas vezes criam barreiras a esses idosos. Eles também trazem sugestões que são bem próximas ao que eu já relatei anteriormente. Então, segue aqui também algumas sugestões que esses grupos fazem. Lógico. Não, a primeira, lógico, eu gostaria de perguntar também até para a direção da universidade sobre isso, mas a princípio eu não tenho conhecimento. O que no grupo apareceu é a ideia de que tivesse um transporte direcionado para a universidade, justamente para que pudesse mais idosos estarem participando dessa ação, né? Foi uma das sugestões. Na área da educação também, essa questão, além da universidade da terceira idade, de ter ações de formação e de acompanhamento para aqueles idosos que querem, e aí eles já trazem quais temas eles acham que deveriam ser feitos em atividades educativas. Eles destacam muito coisas que fossem úteis para o dia a dia deles nessas atividades. Na saúde, ampliar os atendimentos de psicologia, nutrição, hidroginástica, fisioterapia, o que tem relação com o dado que a gente fez lá quantitativo, e ações de prevenção. Na assistência social, as visitas domiciliares, pensar numa casa de acolhimento municipal, né, em relação aos idosos, e as lideranças dos grupos de convivência, das diretorias dos grupos de convivência. Na habitação, programas de financiamento habitacional, cultura e lazer, algumas atividades, e aí intersetorial, o que aparece para todos os contextos, como a cidade do idoso, aposentadoria, a sede para os grupos de convivência, um espaço para que eles estejam durante o dia, o que eles chamam de creche em relação a isso, o transporte, a dificuldade do transporte do idoso do interior para consulta e ações, e um canal de ouvidoria para a escuta das demandas deles sobre esse processo, especificamente. Então, já concluindo, e como eu disse para vocês, tem uma imensidão de dados, de falas, de comentários que podem embasar tudo isso que eu estou apresentando aqui, do qual vocês podem buscar a universidade, a gente também pode apresentar de outra forma e momento, né? Todas as sugestões que os idosos trazem, elas não significam que não existem atividades sendo feitas, nem que essas atividades elas são frágeis, mas sim coisas que os idosos sugerem para potencializar ainda mais as ações. Quero ressaltar que tem um grande... aliás, toda vez que a gente refere aos serviços públicos, eles aparecem como uma questão satisfatória, mas a gente entende que sempre tem pontos que a gente pode qualificar, melhorar, intensificar ou buscar fazer mais. Acho interessante essa ideia de que o quanto a gente circula informação com os idosos buscam sim ser participativos, eles gostam de saber aquilo que acontece e que tem relação com a vida deles. É importante também considerar essa diversidade de idosos, porque uma política pública, muitas vezes, ela pode deixar de fora alguns segmentos e a gente precisa também pensar questões que são direcionados e, com isso, já finalizando a ideia, né, desse estudo, dessa pesquisa e das ações que vêm sendo desenvolvidas, justamente para a gente ampliar a garantia de direitos, cidadania desses idosos e também a gente junto ali lutar para uma transformação que cada vez mais potencialize. E aí quero só ressaltar que todos esses dados foram construídos a partir da realidade, dos comentários dos idosos. Então, o quanto é importante a gente ouvi-los para daí conseguir fomentar ações e planejar as políticas públicas. Então, bem brevemente, agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição e espero continuarmos, enquanto universidade, contribuindo cada vez mais com o trabalho que é realizado no município. Então, para dar a continuidade
para a gente ir para o encerramento, nós vamos voltar só um pedacinho ali, que é ainda das partes que competem ao município fazer, né? Então, vocês, na última semana e há 15 dias atrás, em primeira e segunda votação, votaram a Coordenadoria Municipal do Idoso aqui no município, a quem a gente agradece, né, a todos vocês que votaram. E essa coordenadoria, então, ela fica vinculada ao Executivo Municipal e precisa do aporte de todas as secretarias do município de Pinhalzinho. Então, tanto no Planejamento e Administração, Conselho Municipal do Idoso, tudo o que acontece na política do idoso de Pinhalzinho passa pelo Conselho do Idoso. Se é aprovado no Conselho do Idoso, se tiver alguma restrição, é formalizado em ata e fica depois para o Executivo de conhecimento de qualquer outra pessoa do setor do município. A Secretaria de Assistência Social, Saúde, Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Transporte, Obras, Serviços Urbanos, Departamento de Habitação, Fundação, Esporte, Cultura e Museu, todas elas precisam atender a política do idoso. Então, a política do idoso, aquele atendimento de 50 anos atrás, que era fornecer transporte, fornecer rancho, fornecer alimento, lá nos grupos, isso não prevê mais na Lei 13.019. Então, nós precisamos mudar isso no município de Pinhalzinho. De que forma nós vamos fazer isso? Conversando com os idosos e explicando. A gente já está há mais de um ano trabalhando com as diretorias sobre isso. Feito essa parte, Aida, acho que pode passar mais um. Feita essa parte, nós, então, agora aguardamos na nova gestão, eu acredito que vai ser de janeiro em diante, porque nós temos que ver como fica o secretariado do município, a gente aguarda, então, através do decreto municipal, a nomeação dessa coordenadoria. Então, vai ter um coordenador geral e um coordenador adjunto, e aí os demais integrantes que vão compor essa coordenadoria, porque tem que ter um representante de cada secretaria e cada representante vai ter que cumprir a sua parte na atividade para com a política do idoso no município, não deixando nenhuma das áreas descoberta. Depois nós vamos, então, para a criação e elaboração da cartilha da Coordenadoria Municipal do Idoso. Essa cartilha ela vai servir de exemplo para os municípios aqui da região. Nós temos apenas o município de Cunhaporã que está elaborando que está chegando nessa proposição da coordenadoria. Os demais, eles aguardam para ver o que dá certo, o que não dá nos municípios, e vão indo assim. E muito disso depende de quem está à frente das políticas públicas. Depende muito de quem está na Secretaria da Assistência Social e depende muito de quem está no Executivo Municipal. Porque se o Executivo entender que precisa fazer a mudança, que é o que nós começamos em 2018, chamando os secretários para conversar, e o prefeito e o vice, aí nós começamos a fazer as mudanças. Se a gestão não quer entender esse processo, não tem como o técnico avançar na política, né? E nisso a gente está conseguindo aqui em Pinhalzinho. Depois nós estamos... a criação da página da política do idoso, já há 1 ano e pouco, eu venho trabalhando essa página no Facebook. Só que eu criei a página, mas ela tem que sair de mim e ir para a página do município. Vai ser o próximo passo agora. Então, dentro da página do município, essa página oficial, qualquer pessoa de qualquer lugar vai acessá-la. Então, já está criado lá um espaço do Conselho do Idoso, onde, entre os projetos, nós temos em torno de, eu não lembro bem certo agora, se é 7 ou 9 projetos desenvolvidos dentro do Conselho do Idoso, que são as oficinas. Cada oficina precisa ter o seu projeto e passar em reunião no Conselho do Idoso. Tem que ser aprovado ali dentro e depois colocado para a comunidade. Por último passo, então, já que também foi solicitado, a Cidade do Idoso é um dos projetos que o governo municipal tem também dentro nós temos aqui com o futuro vice-prefeito, e está dentro da proposta de governo, a Cidade do Idoso. A Cidade do Idoso é um espaço onde tem que atender todas as demandas do idoso, né? Se o idoso precisa da saúde, ele vai na unidade de saúde. Mas se ele precisa de uma hidroginástica, ela teria que estar dentro da Cidade do Idoso.
e não lá nos bombeiros. Se ele precisa de uma caminhada, ele teria que ter uma área verde de fácil acesso, né? Ele precisa ter as oficinas ali no local. Pode ser colocado para os idosos um lanche na manhã, na meia-manhã, e um lanche na meia-tarde, né? Futuramente, quem sabe, um almoço ao meio-dia, na cidade do idoso. Então, isso tudo há de se conquistar aos poucos. Também quero lembrar a vocês, que estão aqui nos assistindo pela TV Câmara, que, para manter as atividades do idoso gerais do município, o município não dispõe de recurso federal nenhum. Ele tem que andar com recursos próprios. Então, essa lei orçamentária anual que vocês aprovam aqui, lá tem uma fatia que é para a política do idoso, vinculada ao Executivo Municipal. Então, é dali que vai sair esse dinheiro para colocar essa política pública em funcionamento. Sair desse papel tão bonito que nós temos aí hoje, né, que é o diagnóstico, e fazer ele ser transformado na prática. Esperamos que agora, em 2021, a gente já consiga trabalhar novamente algumas oficinas e que, dali para frente, a gente consiga fazer muito mais para os idosos. Viabilizar também o transporte para que esse idoso consiga chegar até as oficinas. Então, nós precisamos colocar essas oficinas num espaço onde todos os idosos consigam chegar com acesso fácil, né? Então, são coisas que a gente vai ter que construir junto com a administração. Uhum. Uhum. Nós temos que cuidar, ter um cuidado todo em especial com a Lei 13.019. Hoje não dá para simplesmente dar as coisas, tudo tem que ter uma justificativa plausível. Sim, eu agradeço pela sua contribuição, vereador Sadi, mas eu queria só esclarecer que o Centro-Dia, ele depende do governo federal.
Ele é um outro tipo de serviço. Ele é viabilizado pela Secretaria de Assistência Social. Ele pode ser municipal ou regional. O centro-dia, quando você faz o projeto, o governo federal muitas vezes aprova. O que os municípios não conseguem é fazer a manutenção do centro-dia, porque as equipes têm que ser multiprofissionais, locais, o serviço tem que ser gratuito e tem que passar pela área da assistência social, e aí há todo um processo a ser seguido. É diferente de uma cidade do idoso, que é promovida pelo Executivo Municipal, mantida pelo Executivo Municipal, e ele vai dar a sequência no serviço, independente do governo federal. Então, é a mesma coisa que nós falar. O idoso da assistência social tem recurso, são poucos os recursos. O idoso que é atendido pelo CRAS, que é na Proteção Social Básica, recebe uma cota do governo federal, uma do estadual, e quando não dá que chega, o município tem que colocar dinheiro. O da média complexidade, que é a CREAS, é da mesma forma. E o da alta complexidade, a maioria dos municípios também tem que colocar muito dinheiro, que é quando acontece o acolhimento. Então, esses serviços que são da assistência social, eles são bancados pelo governo federal e estadual e contrapartida, às vezes, no município também. Já a política do idoso geral, que é essa que a gente trouxe aqui hoje, essa é bancada só pelo Executivo Municipal, com recursos próprios. Não existe dinheiro do governo federal, né? Mas, assim, tem bastante coisas que a gente pretende, sim, construir na política do idoso, né? A gente já deu, assim, mais um passo bem grande dentro do município, que é fazer os gestores entender dessa necessidade e ouvir a população idosa, que é a parte que interessa. Nós temos que ouvir sempre a população idosa. Então, seria isso. Esse material a gente deixa disponível. Vamos passar, eu vou passar para a Silvana ou para a senhora Fabiana, enfim. A gente passa por WhatsApp, né? Depois, se quem quiser, pode imprimir. No ano que vem, como agora a gente não pode estar imprimindo nada, né? No ano que vem, a gente pensa, enquanto secretaria, né, e trabalho da política do idoso, imprimir alguns exemplares e deixar ele impresso com valores da política do idoso, deixar à disposição ao município e também podemos estar encaminhando para vocês aqui impresso. Então, nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam na TV Câmara também. E estamos à disposição. Então, nós agradecemos, em nome da Câmara de Vereadores, parabenizar a Marisa e Anderson por todo esse trabalho. Eu acho que, a partir do momento que nós entendemos o que é política, projeto de Estado e de governo, e separar isso, a gente começa a entender toda essa política do idoso, né? Então, parabéns, está profissional, está técnico, e eu tenho certeza que quem vai ganhar é o idoso lá na ponta, e nós aqui temos que conhecer muito bem esse diagnóstico. Fiquei com vontade de olhar o diagnóstico, se vocês puderem nos mandar. Números dados, A partir dele a gente pode pensar.